Graça e paz, meus amados irmãos, mais uma vez reunidos, agora para o nosso pequeno grupo das quartas-feiras. Louvamos ao Senhor que Ele tem nos concedido a tecnologia, mas também rogamos ao nosso Deus que Ele abrevie esses dias e que no tempo oportuno possamos não só estar desfrutando da palavra do Senhor, mas também da comunhão uns com os outros. Meus amados irmãos, como os irmãos bem sabem, esse estudo está sendo gravado, mas os irmãos podem estar interagindo, perguntando, fazendo colocações, ponderações aqui no chat do YouTube. Também temos o nosso grupo de WhatsApp. E também é importante que os amados irmãos estejam naquele pequeno grupo do WhatsApp, colocando, compartilhando seus pedidos e agradecimentos de oração, na certeza de que o nosso Deus ouve nossas orações. Meus amados irmãos, como os irmãos bem sabem, nós estamos intercalando estudos entre o Saltério, Oséias e a carta de Paulo aos Efésios. E para hoje nós vamos retomar a carta aos Efésios, desta feita no seu capítulo 2, a partir do verso 11 até o verso número 22. Mas antes vamos ter uma breve oração, rogando ao nosso Deus que nos ilumine para o entendimento da sua santa palavra. Oremos ao Senhor. Pai querido, Pai de amor, de bondade, de misericórdia, louvado seja o teu nome, Senhor. Glorificado seja o Senhor. Obrigado, Pai, porque mais uma vez o Senhor nos dá o privilégio, o Senhor nos dá a alegria de podermos ouvir a tua voz, de sermos instruídos, Senhor, pela tua palavra. Ó Pai, nos dá o discernimento, nos dá o conhecimento, para que possamos entender e compreender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. É assim que nós oramos. Em nome de Cristo, nós já agradecemos. Amém. Meus amados irmãos, esta carta do apóstolo Paulo aos Efésios, uma carta muito preciosa, na qual nós já tensionamos algumas coisas. Primeiramente, esta carta é escrita durante a primeira prisão do apóstolo Paulo, primeira prisão em Roma, onde ele escreve esta carta aos Efésios, Filemon, Colossenses e Filipenses. Esta carta pode também ser chamada de carta geral, ela não tem um assunto específico, ela também pode ser colocada como sendo uma carta para ser lida nas outras igrejas. Nós também sabemos que esta região de Éfeso era uma região muito importante para o apóstolo Paulo, sobretudo para as suas viagens missionárias. Paulo ficou cerca de 3 anos nesta cidade, e ela foi muito importante para estas ações missionárias do apóstolo Paulo. Esta carta é, sobretudo, uma carta direcionada à igreja, a comunhão da igreja para com Deus e como a igreja deve se portar. Nós temos aqui um aspecto, por exemplo, da Trindade sendo manifesta no seu capítulo 1, a exposição acerca da eleição, bem como também de toda a obra da graça advinda de Deus. Nós também temos a concepção do ser humano morto em seus delitos e pecados. Então nós vemos que é uma carta muito doutrinária, uma carta que lá na frente também tratará da batalha espiritual. Então esta carta ela tem muitas nuances, muitas questões extremamente importantes. Por isso ela é uma carta de fundamental importância para nós. Neste texto que nós vamos ver hoje, no capítulo 2, a partir do verso 11, ele vai tratar, sobretudo, os gentios e os judeus são unidos pela cruz de Cristo. Então, ele vai tensionar essa concepção de não haver concepção ou acepção de pessoas, e quando a gente fala sobre isso, é uma concepção de que não há uma raça, ou cor, ou etnia, enfim, ou uma classe social onde Deus se espelhe para os eleitos. Mas o povo eleito do Senhor, ele é de toda raça, de toda língua, de toda nação. Então percebe que é essa distinção. Ele vai falar então desta união de todo o povo da aliança através da cruz de Cristo, ou seja, a promessa que se tornou um ato, um fato, e esta então veio a unir gentios e judeus. Unir no sentido de ser um só povo,
uma só nação, nação do Senhor, povo eleito do Senhor. Então, no verso 11, como nós sempre fazemos, verso a verso, ele vai assim nos dizer: portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios, na carne. Aqui ele vai, então, utilizar o portanto, primeiramente para trazer uma ideia de conclusão, mas é como se fosse uma adição àquilo que já foi proposto, e agora eu irei concluir, mas é uma ideia de amarração da ideia. Porque o que ele falou anteriormente? Ele fala que pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, né? Então, ele está tratando aqui sobre a concepção de que tudo advém do Senhor, toda esta obra vem do Senhor, e para quem então está direcionada esta obra? Ele também sempre traz um aspecto reflexivo da situação e da circunstância do ser humano. Ele vai dizer: portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisos por aquele que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas. Aqui, então, ele vai dizer a condição destes. Ele está se utilizando na terceira pessoa, na verdade, na primeira pessoa, e ele está se colocando, portanto, vós. Ele não está, na verdade, se intitulando aqui. É como se ele se colocasse, então, como judeu, e ele vai dizer para aqueles que não são judeus: portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão. O que é interessante é que ele vai dizer como este povo via vocês. Lembrem-se de como vocês eram, incircuncisos na carne, ou seja, o ato externo. Porque o que ele mais quer enfatizar nesta carta é a concepção espiritual da relação que Deus tem com a sua igreja através do ato externo de Cristo. Então, aqui ele está dizendo: lembrai-vos de que outrora, vós, gentios, não judeus, na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se titulam circuncisos na carne, por mãos humanas. Porque a circuncisão ela era um símbolo. Ela era um símbolo de que aquele que então foi circuncidado, ele estava agora dentro da aliança, dentro do pacto. Então, a primeira reflexão que ele faz aqui é dizer: ora, há alguns que se acham circuncisos, que se acham inclusos na aliança, mas eles vieram por mãos humanas. E eles julgam vocês porque vocês não passaram por mãos de homens para serem circuncidados na carne, mas foram circuncidados pelo Espírito. Verso 12, ele vai dizer: naquele tempo estavas sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Percebam aqui, ele não está dizendo que todos os gentios ou não judeus não foram salvos antes de Cristo. Porque nós temos muitos exemplos na Bíblia que outros povos, outras pessoas de outras nações foram salvas. Então, o ponto aqui não é dizer que não houve salvação para os gentios no Antigo Testamento. Através desta promessa de Deus para Israel, havia, na verdade, um Israel espiritual. E houveram, sim, conversões no Antigo Testamento. Então, o que ele está querendo dizer com isso? Qual é a sua concepção aqui?
A ideia aqui é dizer desta abrangência, deste alcance desta salvação. Porque antes o alcance da salvação para os gentios era restrito, e esta restrição estava para o próprio Deus, no sentido de que o próprio Deus se colocou nesta restrição, tendo como abrangência a partir do ato de Cristo. Então não é que Deus estava limitado, o próprio Deus estabeleceu as suas diretrizes, de que maneira ele iria administrar o pacto, de que maneira ele iria administrar a aliança. E ele vai dizer esperança sem Deus no mundo. E ele vai utilizar a palavra que nós vimos também no capítulo 2, mas agora, ou seja, mas agora, é uma concepção de dizer assim, havia uma realidade sobre os gentios. A realidade sobre os gentios é que a salvação não estava para os gentios em sua larga escala. Mas agora, que tempo é esse? Que tempo é esse que ele diz mais agora? Mas, a partir do ato factual de Cristo, legal, forense de Cristo, através da obra redentora, através da expiação, através da cruz, mas agora em Cristo Jesus, ou seja, o eleito ungido em Cristo Jesus, no Cristo Jesus, dentro de Cristo, é nele que reside, é ele que é esta fonte, mas agora, nesta fonte, nesta residência, neste cofre, neste tesouro que é Cristo, vós, que antes estavas longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Vós que estavas longe, vós que na verdade estavas separados, vós que eram inimigos de Deus. Então perceba que aqui ele está dizendo deste relacionamento para com Deus. Vós que antes estavas longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Então aqui ele fala desta expiação. O que ele então estabelece aqui? Não só a pessoa de Cristo, mas este ato agora de abrangência e de aproximação. E o que eu acho interessante é que ele usa uma passividade. Porque ele vai dizer assim, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Ele não diz, vocês se aproximaram. Fostes aproximados, fostes atraídos, fostes trazidos pelo sangue de Cristo. Ou seja, mais uma vez ele manifesta a ação unilateral de Deus. É Deus quem traz, é Deus quem atrai, é Deus quem chama, é Deus quem resgata, é Deus quem redime. Então, é Deus que aproxima. Fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Ele estabelece aqui o sangue como sendo, então, a concepção de expiação. Ou seja, é através desse sangue, desta expiação, que purifica os pecados, que foste, então, aproximados ou reconciliados. Ele vai dizer no verso 14, porque ele é a nossa paz. Aqui, justamente, ele resume isso. Porque eu afirmo a vocês, ele, Jesus Cristo, é a nossa paz. O que é a paz na Bíblia? A paz na Bíblia não é a concepção interior. A paz na Bíblia não é estar de bem consigo mesmo. Mas a paz na Bíblia é não estar em rebelião contra Deus. Porque ele é a nossa paz. Perceba que aqui agora ele volta para a terceira pessoa do plural. Ele estava na segunda do plural, e agora ele vai para a terceira. Ou seja,
ele usa essa concepção, ele é a nossa paz. Antes ele falava para os gentios, e agora ele muda a forma. Ele é a nossa paz. Ele é a paz tanto dos judeus quanto dos gentios. Ele é a nossa paz. O que quer dizer isso? Ele é a reconciliação com Deus. Porque se você quer de fato encontrar a verdadeira paz, a paz reside na paz com Deus. Ou seja, não mais ser rebelde contra Deus, mas sim ser reconciliado com o Senhor. E ele vai dizer assim: o qual ambos fez, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Então aqui ele está dizendo justamente aquilo que acontecia, porque ele está dizendo, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio. E ele vai dizer a inimizade. Ele vai falar desta inimizade entre judeus e gentios. Perceba, não é a concepção que nós entendemos como julgo desigual entre o filho da mulher e o da serpente. A ideia não é essas descendências se unirem. A ideia aqui não é esse julgo desigual. A concepção aqui não é essa. Mas muitas vezes dava-se a entender de que a salvação estava para um povo, para uma nação específica, a nação de Israel. Mas aqui ele quer deixar claro que Cristo ele é essa paz. Ele é esta paz com Deus, ele é essa reconciliação com Deus, o qual de ambos fez um, ou seja, ambos, gentios e judeus, ele fez um só povo, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, ou seja, tudo que era de divergência entre gentios e judeus é convergido em Cristo, é convertido em Cristo. Tudo que nos une é muito maior daquilo que nos separa. Ou seja, sempre o que nos une, que é a cruz de Cristo, que é a sua obra redentora, será sempre maior do que aquilo que nos separa ou do que aquilo que nos diverge. Então, Cristo é esta unidade. É aquele que une gentios e judeus. A inimizade. Ou seja, ele rompe com essas barreiras. Ele vai dizer, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois, e aí ele vai dizer, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem fazendo a paz. O que ele quer dizer aqui, então, nesta pequena porção do texto? Aboliu, ou seja, deu liberdade. Aboliu na sua carne, então, a liberdade do homem, a verdadeira alforria do homem está na pessoa de Cristo. Aboliu na sua carne. O que quer dizer isso? A sua obra redentora prometida desde os profetas dos antigos. Ele aboliu no seu sacrifício, sendo o Cordeiro perfeito, a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Aqui ele não está dizendo que a lei mosaica foi abolida, mas ele está falando da abolição, ou que essa lei ela foi abolida no seu sentido cerimonial. Ou seja, tudo aquilo que tipificava a Cristo está abolido. A lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem. Ou seja, destes foram criados um novo homem, fazendo a paz. A ideia de fazendo a paz entre judeus e gentios, entre o homem e o próprio Deus. Verso 16, ele vai dizer,
reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz. Ele vai dizer, destruindo por ela a inimizade. Aqui ele então vai dizer no tempo e no espaço onde isso acontece. Sabemos que a obra redentora não é fruto de um plano B, ou de que Deus se surpreendeu com a queda. Mas esse plano está desde a eternidade. Mas, ao mesmo tempo, este plano é executado no tempo e no espaço. Então, ele vai se utilizar aqui de alguns aspectos e reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus. Aqui ele está, primeiramente, subentendido que Cristo é o cabeça, e ele fala de reconciliação, porque havia uma inimizade, reconciliar-se ambos, judeus e gentios, em um só corpo, ou seja, eles são membros. O cabeça é o nosso próprio Senhor Jesus Cristo, com Deus por intermédio da cruz, por intermédio da vergonha, por intermédio da cruz, que significava humilhação, significava então carregar e se fazer culpado em detrimento de outro, destruindo por ela a inimizade. Então aqui, mas que inimizade se destrói? Não só a inimizade de judeus e gentios, mas também a inimizade entre o homem para com Deus. Verso 17, e vindo, evangelizou a paz, e a vós outros que estáveis longe, e a paz também aos que estavam perto. Percebe que aqui ele fala dessa ideia de longe, de perto, e vindo, evangelizou paz. Aqui ele fala de Cristo. A vós outros que estavam longe, e a paz também aos que estavam perto. O que ele está enfatizando aqui? A obra da cruz. A obra da cruz, a cruz em si, o ato da crucificação, é a própria pregação do Evangelho. Percebe? O servo sofredor. Então, ali já é o próprio Evangelho. O Evangelho, no caso, já materializado. Ali é a pregação da cruz, a pregação da redenção. E mais uma vez ele afirmando, porque por ela, pela cruz, pelo sacrifício, por ela, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Temos acesso ao Pai em um Espírito. Por ela, pela obra da cruz, pelo sangue derramado, pelo sacrifício do Cordeiro perfeito, ambos temos acesso ao Pai. Mais uma vez ele usa a união gentios e judeus, acesso ao Pai. Aqui ele afirma a filiação. Esta cruz nos limpou, esta cruz nos salvou, essa cruz nos adotou. O ato da cruz também nos adotou em um espírito, mas também nos selou, mas também testificou em nós esta obra. Nós temos o mesmo espírito, somos convergidos no mesmo espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas cidadãos dos santos e sois da família de Deus. Aqui então ele vai dizer, assim já não sois estrangeiros ou peregrinos. Qual é a expressão aqui? Você tem uma nação, um povo, você já não é mais peregrino, viajante, sem lugar, sem rumo ou sem terra. Não somos mais estrangeiros e peregrinos, mas
concidadãos dos santos, ou seja, são cidadãos com os santos, cidadãos com os separados. É como se ganhasse uma cidadania, o Israel espiritual. E sois da família de Deus. Pertences agora da família do Senhor, porque fostes comprado com o sangue de Cristo. Então, este sangue de Cristo corre na minha veia, na sua veia, na veia de um israelense, se ele está em Cristo. Percebe este sangue que nos faz, então, ser ligados em Deus. Somos da família de Deus. E ele vai falar a ideia de uma arquitetura ou de um prédio edificados sobre um fundamento. Ou seja, edificados sobre um fundamento. E ele vai dizer dos apóstolos e profetas. Esta obra da cruz, esta obra redentora, não é algo que adveio do apóstolo Paulo, mas é algo que foi lançado, é algo que foi planejado, é algo que foi dito, é algo que foi prometido desde os antigos, desde os profetas e agora com a autoridade dos apóstolos. Então perceba que as verdades do evangelho não é algo solto, vindo de uma mente, mas é vindo de uma revelação progressiva. Ele vai dizer dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus, a pedra angular, a pedra fundamental. Ou seja, aqui a palavra de a rocha, o alicerce, aquele lugar então inabalável. Ele é a pedra fundamental, ele também é aquele que inaugura tudo isto. Lembremos do proto-evangelho, Gênesis 3,15, verso 21, ao qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor. Ou seja, o propósito pelo qual o edifício é construído, pelo qual o edifício é edificado, pelo motivo pelo qual o edifício é erguido, tudo isto é para se dedicar ao Senhor, ser então um santuário do Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Aqui então ele fala desta edificação do templo, do morada do Espírito, o processo da santificação. Ao mesmo tempo que somos comprados pelo sangue de Cristo, existe o já e o ainda não, ou seja, ainda não plenamente, porque ainda temos o velho homem, e aqui ele fala da santificação como um processo. Ela é um ato no ponto de vista idealístico, mas ela é um processo no ponto de vista factual, ponto de vista no tempo e no espaço, sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito, para a habitação de Deus no Espírito. Aqui o habitar não tem a ver apenas com uma concepção de estar, mas é uma concepção de morada, de presença, habitação de Deus, ou seja, nós somos a habitação de Deus no Espírito e somos ligados a Deus, primeiramente mediação de Cristo, mas o Espírito é que testifica esta obra do nosso Senhor. Meus amados irmãos, que verdades preciosas nós aprendemos hoje e nós precisamos extrair algumas lições sobre essas preciosas verdades. Primeiramente, nós não temos não é dever nosso buscar, entender ou saber quem é salvo ou não salvo. Nós não escolhemos a quem vamos evangelizar. Precisamos pregar a palavra, precisamos pregar o Evangelho. O Evangelho é Cristo crucificado.
Cristo ressuscitado, Cristo exaltado, Cristo glorificado. Nós precisamos pregar esse evangelho a toda criatura, pois quem faz a obra é Deus. Quem testifica é o Espírito Santo e quem media é o próprio Cristo. Portanto, nós precisamos fazer aquilo que nos cabe, pregar o evangelho. Uma outra coisa que é importantíssima nesse texto é a concepção da confiança em Deus, na certeza de que somos um povo amado pelo Senhor. Não importa se gentios ou se judeus, não importa se criados ou não no Evangelho, mas uma vez que o Espírito Santo ele nos chamou e nos selou, nós fazemos parte da aliança. Isso nos deve dar muito orgulho, muito privilégio, muita alegria, muita satisfação, mas também temor e tremor, pois ser salvo, eleito pelo Senhor, também requer de nós, exige de nós novidade de vida. Precisamos então ser povo de Deus, sal e luz nesse mundo. Precisamos ter essas verdades em nosso coração. E uma outra concepção que é muito importante é o que ele trabalha aqui. Da mesma maneira que ele trabalha o desapego do gentio para com a concepção da incircuncisão ou da circuncisão na carne ou algo externo, nós precisamos entender do nosso desapego para com este mundo. Não que nós não tenhamos a nossa responsabilidade, porque nós não podemos viver neste presente como se estivéssemos no futuro. A ideia não é essa, mas a ideia é sempre pensar que para este mundo caído nós somos peregrinos. Nosso lugar não é aqui. Nossa grande riqueza não reside nos bens materiais. Precisamos pensar constantemente na eternidade, sabendo que tudo isso aqui vai passar, mas que o Senhor já nos preparou o lugar. Que Deus assim nos abençoe, meus amados irmãos, nos faça cada vez mais entender a sua santa palavra. Vamos orar ao Senhor, rogando ao nosso Deus que nos abençoe em tempos tão difíceis. Pai, muito obrigado, Senhor, mais uma vez, por esse estudo, pelo privilégio que temos, de podermos chegar a teus irmãos, de podermos ouvir a tua voz, sermos instruídos pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pela salvação, obrigado pela cruz, pela tua cruz carregada, pela tua cruz sofrida, pela cruz também vencida, e agora, ó Pai, tu estás à destra de Deus, intercedendo por nós. Louvado seja o teu nome, porque foi a cruz de Cristo, foi o teu sangue derramado que nos uniu, sendo um só corpo, um só povo, para a honra e glória do teu nome. Fica com cada irmão, com cada irmã. É assim que nós oramos. Em nome de Cristo, nós já agradecemos. Amém. Que Deus assim os abençoe, meus amados irmãos.